partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Este programa tem o apoio de Brigantini, Ortodontia e Implantodontia. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, em companhia do Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! Tudo jóia? Pessoal, hoje nós vamos receber nos estúdios do nosso programa a Raquel, técnica fiscal aqui da ADAPAR aqui no nosso município, que cuida da parte animal, para a gente discutir as ações da ADAPAR no município na parte de cuidados aí animais. Participe conosco, fique ligado! Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do bloco agrícola. Paraná deve produzir 40,6 milhões de toneladas de grãos. O que foi feito foi uma reavaliação, né, Carlos? E, na verdade, a previsão está para baixo do que estava antes. O Paraná, de acordo com os dados do DERAL que foram atualizados sobre a nossa região, colheu 4% menos de soja que o previsto. Fechando a safra com 19,7 milhões de toneladas de soja. Com relação ao milho, também o DERAL reduz a expectativa de produção em 16%, estimando a nossa safra agora em 12,2 milhões de toneladas para essa segunda safra. Um dado que me assustou um pouco é que normalmente a gente olha os dados do DERAL, estão sempre lá, a situação está dando alguns proagros aí volta e meia, e o DERAL está indicando que as lavouras estão com mais de 80% em boas condições. O DERAL apontou nesse relatório que saiu essa semana que 40% das áreas de milho estão em boas condições, os outros 60% estão em condições medianas para pior. Aqui no nosso município, o que você tem observado das lavouras? A nossa lavoura, no nosso município, a gente está com um problema que a maioria está começando a pendoar. Então o que a gente tem assim? O milho ele cresce até no momento que ele pendoa. Então assim, se der uma chuva, aquele milho que não pendoou, ele ainda pode ter um crescimento ainda. Mas o milho está muito baixo e já pendoando. Tomara que venha uma frente de chuva aí para nós essa semana, nas próximas semanas, que pelo menos esse milho que pendoou possa garantir alguma coisa de grão. Porque senão vai ficar muito complicada a nossa situação. O milho está muito baixo, pendoando, se não tiver umidade para ele produzir grão, nem isso. Mas está complicada a nossa situação. Aumento na demanda de fécula e dificuldade na colheita aumentam o preço da mandioca. Pois é, né? Esse tempo seco aí está impedindo a colheita da mandioca, principalmente em terrenos argilosos, né? Em solos argilosos. Então a colheita está acontecendo alguma coisa mais no norte do estado aí. E aí já está se falando que está tendo uma briga pela mandioca, a briga pela raiz na região, né? Esse fator, de certa forma, é bom, porque a gente está vendo o preço subir. Então, os preços subiu R$9 da semana passada para cá. A tonelada está sendo cotada a R$431. Um outro fator que tem ajudado esse preço subir, e que tomara que se mantenha, é que o preço do milho está tão alto que aqueles consumidores de amido de milho estão substituindo, principalmente nos produtos industrializados, pela fécula de mandioca. Então, está aumentando o consumo de fécula. Clima frio reflete em quedas no consumo e no preço das folhosas. Então, né, gente, o preço vai... O clima frio, de forma geral, ele reduz o consumo de hortaliças, né? De forma geral, começa a ter aquelas hortas caseiras, o pessoal começa a cuidar mais disso aí e reduz o consumo de hortaliças em feiras, em outros mercados. A atividade está passando por um período complicado, porque com o problema da falta de aulas e tudo mais, esses produtores dependiam um pouco desse mercado. Então já estão afetados e com o frio vai afetar ainda mais, né? Agora, para aquela produtora que faz uma horta em casa, qual verdura que eu deveria produzir nesse momento agora? Agora a gente está na época ideal para quem gosta de plantar rabanete, cebola, cebolinha, alface. Para quem vai produzir em casa, tá? Isso é o período ideal para se produzir, tá bom? Vamos para as notícias do bloco pecuário. André, traz para nós qual foi o desempenho exportador das carnes em abril de 2021. Bom dia, pessoal. Boa tarde.
O desempenho exportador de abril, em geral, foi positivo. Tivemos aumento nas carnes de embarque, né, das carnes bovina, de frango e suína. O grande destaque vai para a carne suína, que teve um aumento de 40% em relação a 2020. Mas os outros também tiveram um aumento significativo. O frango e suíno, em relação aos preços, subiram em torno de 2% e a carne bovina em torno de 9% no valor. Eu vou voltar aqui para o bloco agrícola antes que o Carlos briga comigo, que ele está brigando aqui que ele não deu as cotações. Então fala aí, Carlos, as cotações. Coitado do André. Não, as cotações da semana, só para encerrar. A soja teve uma queda de R$3 da semana passada para cá, está sendo cotada em R$161, reflexo da queda do dólar, tá? Milho, cotado a R$98 na nossa região, R$1 a mais semana passada, e está subindo também na B3. Trigo caiu para R$90, caiu R$1 da semana passada para cá, também refletindo o preço do dólar. Voltamos para as notícias do bloco pecuário, desculpa. Então, aproveitando então, falar a cotação também da carne bovina para hoje. No caso, em Toledo, batendo R$305, manutenção em alta, né? E em Cascavel, R$293 a arroba. Também manutenção de alta. Vamos falar de leite. No Brasil, o aumento do custo de produção de leite em 12 meses foi de mais de 31%. Segundo estimativas da Embrapa. Principalmente nos grupos de alimentação, que a gente tem volumosos e concentrados que aumentaram muito de valor. Quem puder fazer um estoque, já adquira logo para o inverno, porque a tendência é continuar subindo. Esse 31% aí é uma estimativa média, né? Tem produtores aí com sistemas de produção que aumentou mais do que isso, Com né, certeza, André? quanto mais intensivo o sistema produtivo, maior o custo. Então, quem trabalha num compost barn, por exemplo, vai ter muito mais custo do que quem trabalha numa pasto. E vai sentir mais essa dificuldade, esses aumentos de valor, de custo. Concentrado praticamente dobrou de preço em um ano, né? E vai continuar subindo, principalmente milho e soja, né? Ovos, plantel de galinhas de produção no decorrer de maio é o menor de 2021. O avicultor de postura está deixando a atividade? Não deixando a atividade, mas reduzindo o alojamento. Isso é uma questão que já vinha acontecendo, nós já relatamos isso anteriormente. Para contenção de custos, reposição de lotes está sendo um pouco diminuído, né, nesse momento. Os custos dos ovos ainda está abaixo do que é o ideal para pagar a atividade, mas a atividade tem tendência de se manter porque é a proteína mais barata que o consumidor acha no mercado e o consumo está aumentando. Recentemente, né, houve um aumento bastante grande aí da demanda de ovos no mercado interno e mesmo assim virou subiu notícia o preço, até na CNN. E subiu a o preço. CNN fez uma matéria divulgando que o aumento do consumo foi tão expressivo que eles começaram a fazer até divulgação de mais receitas com ovos para as pessoas diversificarem a refeição. Diversificar o ovo. Aproveitar melhor o produto, né? Vamos falar então dos surtos de gripe aviária. A Polônia registra o maior surto de gripe aviária de todos os tempos e a África do Sul registra o segundo surto de gripe aviária. Preocupante. A Europa está na fase entrando o verão, né? Então a gente não vai ter muito problema com isso. A África do Sul, o problema é a questão das aves migratórias. E quando começa a esfriar para lá, as aves migram para a América do Sul, principalmente. Existem rotas migratórias que passam por aqui. Então, se preparar para o início do verão ali, quando passam as aves migratórias para cá, reforçar os cuidados sanitários. Vamos falar de um assunto aí que nunca sai da nossa pauta. Vamos falar de China. A peste suína africana coloca mais obstáculos à recomposição do rebanho suínos do norte da China. Novamente, a peste suína africana que davam como controlada eliminou novamente 20% do rebanho do norte da China. E isso a gente vê que não é tão simples. O inverno, o frio, com o aumento da densidade que eles tiveram nesses últimos meses, facilitaram o surgimento de novas cepas do vírus da peste suína africana. Assim como a gente vê aqui, né, que surgem novas cepas de coronavírus. Quando você tem uma alta densidade de animais, também as doenças favorecem novas cepas. E isso aconteceu lá.
Isso é bastante relevante, esse tipo de notícia, por mais que toda semana a gente venha noticiando que são coisas novas que acontecem por lá toda semana, porque muitas das notícias do bloco pecuário que a gente dá aí, desempenho de exportações, muitos desses volumes vão para a China, né? Vai impactar diretamente o Paraná como maior exportador, né? E a gente vai ver que o mercado, por exemplo, nessa última notícia do mercado do suíno, vai entrar em aquecimento, vai entrar em alta. Porque a China vai continuar comprando em grandes volumes com essa queda na produção deles. Exportação nacional de mel cresceu 83,7% no primeiro trimestre de 2021. E o Paraná foi o estado que mais cresceu, não é o estado que mais produz ainda, mas é o estado que mais cresceu nessa produção. E a exportação também subiu consideravelmente, né? Teve um crescimento de 51% no volume e no valor em 166% de aumento. O Paraná, ele hoje ocupa a condição de segundo maior exportador de mel in natura, né? Exatamente, com foco principalmente nos Estados Unidos, segundo lugar Europa e o Canadá. Provavelmente aí a nossa Cofamel, mel de Santa Helena aí chegando também, né? Um comentário só que eu achei Com interessante certeza. dessa notícia aqui é o preço médio por dólar, né? Comparado com o do ano passado, não subiu tanto o valor que eles estão vendendo lá fora o mel. Mas como o dólar está muito alto, o preço No Brasil refletiu subiu aqui e subiu muito bem. muito pro produtor. E era um produtor que precisava desse aumento, né? Eu vinha com preço defasado já dos últimos anos e agora recuperou bem. Mas se for pensar, exportar mel a R$3 dólares e 15 centavos, não é caro você exportar. Você não tá ganhando dinheiro na exportação, tá ligado? Porque o dólar tá muito alto. Retomada da produção de tilápia em cativeiro no Castanhão é inviável, apontam piscicultores. Essa notícia é interessante porque o Castanhão é um dos maiores produtores de tilápia do Nordeste do Brasil. O açude do Castanhão, né? Ele é um reservatório de água, tipo Itaipu, e um dos maiores produtores de tilápia do Brasil. Então, se falta lá, às vezes eles vêm comprar até aqui no oeste do Paraná. A gente já teve isso em outros anos, né? E acaba puxando o preço do peixe que é vendido aqui. A grande diferença é o tamanho do peixe que eles gostam, né? Eles gostam de um peixe um pouco maior. Mas na falta, eles vão pegar menor também. Aquela tilápia de 1 kg, 1,2 kg, geralmente ela vai para o Nordeste, né? Ela é levada daqui no gelo para o Nordeste. A tilápia de Santa Helena foi para o Nordeste ano passado, né? Quem tinha tamanho adequado aí para venda, eles pagam bem, né? Essa situação dos reservatórios estarem com baixo nível de água não é só lá no Castanhão, né? No Centro-Oeste a gente observa bastante também essa condição e está com problema de produção. Nós estamos com falta de água, mas nós temos baixa produção em tanque-rede, assim, considerando o volume, a maioria que é viveiro escavado, então o oeste do Paraná vai continuar produzindo tilápia aí para o Brasil inteiro. E temos a possibilidade de aumento dos preços, né? Pela falta de produto no mercado, talvez o nosso produto escoe mais para lá, para o centro-norte do Brasil, né? Do nordeste ali. E talvez o preço aqui acabe sendo puxado para cima. Tomara. Notícia boa para o produtor. Vamos para os nossos avisos e notícias diversas. O TFPR de Santa Helena e IDR Paraná realizam projetos sobre produção de forragem. Esse é um projeto com o professor Magnus, né, com a gente do IDR Paraná. E foi feita uma distribuição de sementes, né, uma gentileza do professor, para fazer um levantamento na região de quais são as variedades que vão pegar melhor aqui. Ainda temos algumas para distribuição. Quem tiver interesse, procure a gente lá no escritório do IDR Paraná, Antiga Mater, que a gente explica mais, dá mais informações e ainda tem algumas amostras para distribuir. Vamos falar então um pouquinho da previsão do tempo. Não temos previsão de chuva. Quinta-feira deve dar uma leve esfriada aí, mas já retomando alta temperatura no domingo, já aí com previsão de 30 graus de máxima. Previsão de chuva talvez depois do dia 12. Mas o centro-sul do Brasil é pouca chuva prevista nesses próximos 15 dias. Pouco né? volume de chuva. Pouco volume de chuva. Tem complicado. uma previsão de 12 milímetros lá para frente, acho que pelo dia 18. Então é e bem tá pouco. longe ainda, então essa previsão vai se atualizando. Vai se atualizando e a tendência é para menos, né? Pois é. Triste. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Vamos dar um intervalo rápido para o nosso bloco de apoiadores. Já voltamos. Fique ligado que hoje temos convidado especial.
Com Você Agricultor, volta já. Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Estamos de volta com você, agricultor. Lembramos que esse programa tem o apoio de Brigantini Consultório Odontológico. Procure lá o Dr. Franchello Brigantini na Rua Minas Gerais, 1535, ou pelos telefones 3268-3136 ou ainda o WhatsApp 998-260352. Todas as possibilidades de solução para seu problema dentário lá com o Dr. Franchello Brigantini. Roda de conversa. E hoje, para nossa roda de conversa, estamos recebendo a Raquel Rodrigues Maia, ela que é médica veterinária, fiscal de defesa agropecuária lotada no município de Santa Helena, para conversarmos um pouco sobre as atividades da ADAPAR para a sanidade animal. Muito bem-vinda, Raquel, obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço pelo convite feito pelos colegas da Emater. Esperamos esclarecer alguns assuntos e nos aproximar mais do produtor rural. Raquel, muitos ouvintes e também produtores rurais do nosso município não sabem exatamente qual que é a função da ADAPAR, o que é a ADAPAR. Você pode explicar assim rapidamente para a gente? Bom, a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, é um órgão estadual que abrange a defesa sanitária, não só da saúde animal, mas também da sanidade vegetal. São os fiscais agropecuários. Exatamente. Essa palavra fiscais às vezes assusta, mas né? a principal função é manter a sanidade agropecuária do estado paranaense. Manter a saúde dos rebanhos e a segurança alimentar, né, Raquel? Esse é o foco. Exatamente. Garantir a comercialização dos produtos do estado do Paraná. A gente sabe da importância que tem a agropecuária no nosso estado como fonte de renda, não só direta pelos produtores, mas também indireta, né, através de agroindústrias e empregos gerados pela agropecuária no nosso estado. Que é um outro braço da ADAPAR também, que é a inspeção sanitária de agroindústrias, né? Exatamente. A ADAPAR, ela também tem a gerência de inspeção de produtos de origem animal, garantindo assim a segurança alimentar dos produtos que são consumidos por nós. É sempre bom a gente lembrar, né, para os ouvintes, todo produto para ser exportado ele tem que passar por alguma inspeção, seja ele vegetal ou animal. Na hora de ser exportado ele vai passar por uma barreira sanitária e ele tem que sair com uma segurança mínima também do nosso estado e do nosso país, e no estado aqui o responsável seria a ADAPAR. Exatamente. Até para a comercialização interna dentro do município, dentro do estado, dentro do país e até para exportação no comércio internacional, existem normas, regras que devem ser seguidas, e os países, antes de adquirirem produtos do nosso país, os órgãos de fiscalização de defesa agropecuária, não só estadual como também federal, eles são auditados, eles são verificados para saber se realmente os nossos produtos e os nossos animais contemplam as normas de sanidade que são mundiais. E Raquel, você que é veterinário, né? Está mais na área de produção animal, na sanidade animal especificamente. Quais são os programas que a gente tem de maior importância aqui na nossa região, a região que você atua? Bom, em Santa Helena, apesar de ser um município pequeno, a pecuária é bastante forte, então a gente tem praticamente quase todos os programas abrangidos pela ADAPAR aqui no nosso município. Eu destacaria principalmente o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, o Programa de Sanidade Avícola e de Sanidade Suína, bem como o Programa de Controle e Erradicação da Febre Aftosa, que é o carro-chefe, e qualquer serviço de defesa agropecuária, ele começou exatamente por conta da necessidade de haver um controle dessa doença, a febre aftosa. E agora que parou a vacinação, como é que fica essa situação? Como é que vai ser controlado, monitorado essa situação, esse status sanitário? E o que vai ter em lugar dessa vacinação que o produtor precisa fazer? Esse mês de maio nós estamos num mês bastante importante, onde o Paraná está pleiteando a área livre, o status de área livre da febre aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional. Todo mês de maio a OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, ela se reúne
e o pleito do Paraná foi atendido e esperamos agora em maio, no final de maio, que terá a reunião da OIE, da gente ter esse status reconhecido. Desde 2018, que foi a última campanha de vacinação da febre aftosa no estado do Paraná, já em novembro de 2018 já não tivemos a campanha, e a campanha deu lugar à atualização do rebanho, que ela também como era a vacina, ela também é compulsória. No ano de 2019 nós tivemos 2 campanhas. Por conta da pandemia em 2020 nós tivemos apenas uma campanha, e agora para 2021, e creio que daqui para frente ficou estabelecido que teremos também uma campanha anual. Ela começou agora no dia 1º de maio, vai até 30 de junho, então teremos essa mudança, essa alteração. Atenção ao produtor que de maio a junho ele deve comparecer a um escritório da ADAPAR, ou ele pode fazer de forma online a atualização do seu rebanho. E o que contempla essa atualização? O produtor deve declarar todos os animais de produção que ele possui em sua propriedade. E por que isso é importante? Porque não tem como a gente estabelecer programas, como a gente fazer defesa sanitária animal, se a gente não souber a população de animais que temos na nossa região. Então não é para controle do que o produtor possui ou não, mas na verdade é que não tem como se fazer algum programa de sanidade sem a gente conhecer a população do rebanho local. Então cuidar aí, pessoal, o prazo reduziu. Ano passado foram 6 meses de atualização, esse ano vai diminuir para 2 meses, até o final do mês que vem tem que fazer essa atualização de rebanho, senão é passível de autuação, né? Vai ter uma fiscalização e posteriormente quem não resolver a autuação. É a parte do produtor, né? A gente vai pegar assim, a ADAPAR fez o trabalho dela, os produtores fizeram até então com a aftosa, agora estamos livres de vacinação da aftosa, isso vai influenciar no preço, está influenciando no preço aí de suínos, aves, gente, graças a Deus temos visto o produtor satisfeito com isso. É importante mostrar que para manter isso aí, o produtor tem que fazer a parte dele. A retirada da vacina de aftosa não afeta só os bovinos, né? O mercado de suínos vai ser bastante impactado para melhor, né? Vai melhorar os preços do mercado suíno também, junto com essa retirada da vacinação da febre aftosa. Sim, já até alguns países que não compravam suíno do Brasil já estão acenando positivamente para entrar no nosso mercado. E como bem falou o Carlos, não é uma ação exclusiva da ADAPAR. É uma ação que tem que contar com toda a população, com todos os órgãos envolvidos, inclusive a Emater, produtores, sindicatos, prefeituras. É um envolvimento que tem que contar com a colaboração de todos. Tá, lembrando que essa atualização do rebanho ela pode ser feita online, né, pela internet, e caso tenha dúvidas, o produtor pode ligar na ADAPAR ou comparecer ao escritório da ADAPAR, fica ali dentro do prédio do sindicato. Sim, o nosso telefone fixo, ele também atende via WhatsApp, 3268-3506, se algum produtor tiver alguma dúvida. No ano passado, a gente não atingiu 90% da atualização de rebanho no nosso município. Muitos produtores deixaram de fazer, e eu até convido a esses produtores que muitos deles não produzem mais, não possuem mais criação, mas não foram Tem que dar baixa, né? atualizar o seu cadastro. Então, se o produtor tem dúvida se o seu cadastro foi cancelado ou não, ele pode ligar para a gente antes de comparecer para evitar o deslocamento desnecessário, que estaremos prontos a atendê-lo. Uma dúvida, não fiz o cadastro, vai ter alguma penalidade, vai ter alguma sanção, vai ter alguma dificuldade mais para frente? Bom, o produtor, como é uma atualização compulsória, o produtor que não fizer a atualização, ele é passível de penalidades previstas em lei. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o município de Santa Helena seja um exemplo, seja referência. E lembramos principalmente aos produtores que fazem movimentação de animais, os produtores, os suinocultores, os avicultores, que a partir de 1º de junho, aqueles que ainda não fizeram a atualização de rebanho, a partir de 1º de junho, a GTA será bloqueada no sistema, somente será liberada para aqueles que fizeram a atualização, para evitar transtornos no alojamento e desalojamento dos lotes de aves e suínos.
que o produtor faça isso o quanto antes. Só isso aí já é uma grande dor de cabeça. Com certeza. Para quem começou a nos ouvir agora, o programa Com Você, Agricultor, aqui na Comunitária. estamos recebendo hoje a Raquel Maia, fiscal agropecuária da ADAPAR. E vamos continuando o nosso papo aqui, Raquel. Vamos falar um pouco do programa de brucelose e tuberculose, que agora vai acabar sendo meio que o carro-chefe na parte de bovinocultura, né? Para a ADAPAR, depois com a saída da vacinação da febre aftosa. O que é a brucelose? Vamos por partes, né? O que é a brucelose primeiro? O que é a doença e como é que ela é transmitida? Só dar um adendo aqui, o programa de febre aftosa não termina. Uma vez que a gente adquire esse status, o nosso trabalho é em mantê-lo. Monitoramento, então é um né? trabalho bem complicado e que a gente vai trabalhar mais com vigilância de risco, com foco principalmente no trânsito, né? A pandemia trouxe para a gente a ideia de que uma doença ela se espalha principalmente pelo trânsito. Então esse será o foco principal no controle da aftosa, para não permitir que essa doença volte e que a gente volte a ter que vacinar o nosso rebanho. Com relação à brucelose e tuberculose, são duas zoonoses, ou seja, são doenças que são transmitidas dos animais para o homem, e ela comete principalmente os produtores que estão em contato direto com os veterinários. É considerada uma doença profissional. As pessoas que estão envolvidas mais diretamente com os animais é que são as mais acometidas pela doença. Elas também podem ser transmitidas via leite, principalmente leite cru e dos derivados, portanto daí a importância da pasteurização e do beneficiamento do leite. De um animal para outro, a brucelose ela é transmitida principalmente através de parto, restos de parto, placenta, fetos natimortos, e até pelo manejo equivocado do produtor na hora de tentar fazer um parto, ajudar a vaca a parir, e é onde ele mais pode se contaminar. E a contaminação dos animais é principalmente por essa pastagem, águas e bebedouros contaminados com esse material. Já a tuberculose é uma doença que ela é transmitida principalmente pelo contato de um animal com outro, de um animal contaminado com outro, via coxo, via compartilhamento de bebedouros. É uma doença mais de contato. E a gente tem registro no município? Tem casos recentes, assim, né, pra gente relatar, né, que se é uma doença que tem ocorrência, que é importante ter cuidado para o produtor? Só nesse ano de 2021 nós já fizemos o saneamento de 2 propriedades positivas para tuberculose e uma propriedade positiva para brucelose. E o que é o saneamento? Uma vez que é detectado o foco através do exame de rotina, essa propriedade, depois de 60 a 90 dias, todos os animais da propriedade eles são reexaminados. E a partir do atestado, do exame negativo de todo o rebanho, essa propriedade é considerada saneada. Essa foi até uma medida nova que começou a ser implantada no ano passado. E todos os animais que derem positivo, né, para a doença têm que ser sacrificados, né? Sim, todos isso os animais. É bastante impactante para o produtor, e a gente tem que deixar isso bem claro. Exatamente. Os animais positivos, pelo risco de contaminação, nós inclusive temos na região veterinários e até produtores que se contaminaram com brucelose, e o tratamento é longo. Longo e chato, né? Longo ruim. E complicado, e com antibiótico, e pode haver resistência. E em tempos de pandemia da Covid-19 seria mais um fator de risco. Então, por isso que os animais devem ser sacrificados. E com relação à tuberculose, existe a possibilidade do produtor receber uma indenização pelo animal sacrificado. No caso da brucelose, não existe a indenização. Por quê? Porque a brucelose ela é contemplada pela vacina. Existe uma vacina que é obrigatória para todas as bezerras fêmeas com idade entre 3 e 8 meses. Muitos produtores vão lá no nosso escritório, mas eu só tenho animais para consumo, eu não tenho animais, eu não forneço leite para o laticínio. Não importa. Todas as bezerras, seja para corte, seja para subsistência, seja para leite, elas devem ser vacinadas contra a brucelose.
e com todos os cuidados, né? Afinal de contas, a vacina também é um risco, né? Por isso, o vacinador ele tem que ser treinado. Ela pode transmitir a doença através dessa vacina. Sim, porque a vacina ela é feita através de bactérias vivas, e então ela representa realmente um risco para o vacinador. Por isso que ela deve ser feita por veterinários cadastrados ou vacinadores sob responsabilidade desse veterinário. Pelo seu risco de contaminação, o produtor ele deve procurar um profissional cadastrado para fazer essa vacinação. Raquel, muita gente, assim, até no meio rural, né, é bastante comum a gente ver que os produtores não sabem que quando um animal morre com suspeita de doença, o correto é procurar primeiro a ADAPAR, né? Para depois fazer o enterrio desse animal, né, chamar as máquinas e coisas, mas a ADAPAR deveria fazer esse primeiro atendimento. Exatamente. Com relação a bovinos e outros herbívoros, nós temos também um programa de controle da raiva dos herbívoros. Então, quando um animal morre de maneira suspeita, apresentando sinais neurológicos, o produtor deve procurar a ADAPAR para que a gente faça uma avaliação se existe o risco dessa morte ter sido causada por raiva. Lembrando que a raiva é uma doença também que não tem cura, nem para os animais, nem para o ser humano. E já aconteceu em Santa Helena, né? Numa área ali mais ao sul de Santa Helena já aconteceu o caso. Já aconteceu, mas foi antes de eu chegar na ADAPAR. Eu sei dessa história. Alguns casos a gente descartou, a gente coletou material e não confirmou a raiva. O que é bom para o município, mas nós já tivemos casos em São José das Palmeiras, estamos tendo bastante caso no município de Cascavel, São Pedro do Iguaçu já tivemos bastante focos, então assim, a gente não deve tirar o alerta com relação à raiva, não devemos descansar em relação a essa doença. E a raiva, ela é uma doença que assim, o produtor quando vê o animal doente, a primeira coisa que ele vai é fazer lá, tentar ajudar o animal e ali ele corre risco de se contaminar. É muito importante que a ADAPAR seja acionada para que seja feito o exame de raiva, porque não é só uma doença igual a Raquel falou que não tem cura. Ela leva à morte aí quantos por cento dos casos? 99,9% dos casos, né? É uma doença assim, se alguém quiser ver vídeo no YouTube, é uma doença perigosíssima e o produtor, ele tendo caso de raiva na propriedade, ele tem aí um protocolo sanitário, né, de vacinas que ele tem que tomar. Então é importante que chame aí a ADAPAR em caso de suspeita, porque é inevitável o produtor ter contato com o animal ali tentando salvar, né? Sim, muitas vezes os primeiros sintomas do animal, ele parece que está engasgado. E daí o produtor, numa tentativa de ajudar, de socorrer o animal, pode se contaminar através da saliva do animal. E você falou bem, a ADAPAR ela trabalha também bastante junto, principalmente com essas doenças, raiva, brucelose, tuberculose, com os órgãos de vigilância de saúde humana, dos órgãos de vigilância sanitária dos municípios. Nós temos feito trabalhos conjuntos bem interessantes no sentido de promover a saúde não só dos animais, mas também das pessoas, que é o principal foco de todos nós. Esse, né? Trabalha com animal de produção, mas aí a qualidade sanitária, tanto do alimento quanto dos rebanhos, né? Ela é importante para o ser humano, né? Para a população. Exatamente. Então o produtor, muitas vezes, a gente reclama de que não temos retorno dos nossos impostos e enfim. Então nós nos colocamos à disposição mais do que um órgão de fiscalização. Nós estamos a serviço da comunidade. Então o produtor faça uso desse serviço. Constatando aí uma morte na propriedade, ou não sei se vocês vão ver animais doentes também, já sintomáticos, como é que o produtor faz esse contato com a ADAPAR para solicitar esse serviço? Qual que seria o momento ideal dele solicitar esse serviço? Uma vez que ele suspeite de doença neurológica, não precisa esperar o animal morrer. Lembrando que para o diagnóstico da raiva é importante que o animal venha a óbito por conta própria, que não seja sacrificado. Mas uma vez que ele tenha qualquer dúvida em relação a qualquer assunto, ele pode ligar para a gente, pode entrar em contato por e-mail, que nós estaremos à disposição para atendê-lo.
Isso não só de bovinos, né? Outros animais suínos, aves, vocês também fazem esse tipo de serviço? Com relação à raiva, o órgão de defesa agropecuária, o programa abrange todos os herbívoros, equinos, ovinos, caprinos. Com relação às outras espécies, nós também atendemos quando há notificação de mortalidade. Mas aí são programas específicos que nós podemos falar mais tarde. Certo. Raquel, uma outra questão. A gente fala muito aqui, né? A gente comentou já nos últimos 3, 4 programas sobre os surtos que está tendo de gripe aviária na África, na Ásia e vem migrando, né? A gente comenta essa questão das aves migratórias, a importância da segurança sanitária para os avicultores e também essa questão da peste suína africana nos suínos que também vem migrando da Ásia, já avançou muito na Europa e tem risco também para nós disso eventualmente entrar no país. Quais são, assim, qual é a atuação nessa área de segurança sanitária para esses produtores? Bom, com relação à gripe aviária, influenza aviária, nós temos um programa nacional que ela abrange não só a influenza aviária como a Newcastle. E como a gente estava falando de mortalidade, o principal monitoramento que os órgãos de defesa oficiais fazem com relação à mortalidade. Num lote de aves, onde a mortalidade, aves de corte, onde a mortalidade ela atinge 10% do lote, a ADAPAR ela é acionada. E daí a gente faz a investigação clínica, se for necessário a gente faz coleta de material para descartar a influenza. A influenza aviária ela ainda não foi diagnosticada no Brasil. O monitoramento de aves de vida livre, de aves silvestres, ele é feito e ainda não foi identificado foco de influenza aviária no Brasil. Mas o risco é importante se prevenir, né? Cuidar aquelas regras da telas, evitar árvores frutíferas em volta. Exatamente, não é porque a gente não teve que a gente não está sob risco. Como nós temos uma avicultura comercial bastante forte, então nós devemos protegê-la, que o risco fique longe e por isso que da importância das medidas de biossegurança, do controle da entrada de pessoas nas granjas, o uso de telas, evitando o contato com animais de vida livre, desinfecção de veículos, enfim, todas aquelas medidas de biossegurança, elas são fundamentais para a gente manter esse risco o mais baixo possível. A regra ela não existe só por existir, né? Tudo tem um fundamento e assim, a ocorrência da doença no nosso país, independentemente da região onde for, não é um problema só de mortalidade naquela granja, né? Ela é um problema comercial bastante grande para o nosso país. Pode restringir exportações seriamente, né? Exatamente. Imagina o estrago que faria um bloqueio do comércio de aves de corte na nossa região, falando só do estado do Paraná. E se isso acontece em outras regiões do país, o impacto também será sofrido por nós, porque muitas vezes o comércio exterior vê o Brasil como um todo, ele não faz a distinção das diferentes regiões. Exatamente. E até puxando um pouco para esse assunto, outro tema que estará em pauta na reunião anual da OIE é o status de área livre da peste suína clássica isolada do estado do Paraná. Ou seja, qualquer foco que haja da peste suína em qualquer outra região do nosso país não terá impacto direto na exportação do estado. Então, isso é uma conquista bastante importante. E as medidas de biossegurança que já são implantadas na avicultura já há tanto tempo e que agora estão sendo implantadas na suinocultura, elas têm papel relevante nessa conquista. Raquel, a gente está terminando já, estamos chegando no nosso limite de tempo. Deixa os últimos comentários, o contato, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje e sempre vamos ficar à disposição se você quiser voltar a trazer alguma mensagem também. Eu que agradeço o convite, queremos voltar outras vezes para falar mais, os produtores que tenham perguntas que encaminhem para vocês, qualquer dúvida nós
temos o nosso telefone 3268-3506, que ele também atende por WhatsApp. E meu último recado é vacina da brucelose, fêmeas de 3 a 8 meses, ela é obrigatória. Atualização de rebanho, que começou no dia 1º de maio e vai até o dia 30 de junho. Solicitamos aos produtores de Santa Helena que compareçam. É isso aí, gente. Estamos fechando mais um Com Você Agricultor. Agradecemos muito a presença da Raquel.